Prezados irmãos, aqui está esta mensagem belíssima, nos recordando a data do nascimento da Santa Vó Rosa e a data do surgimento da Igreja Apostólica, o nascimento da Igreja Apostólica também, porque sabemos que nós estamos aproximando destes dois aniversários que para nós apostólicos tem um significado muito grande, um valor muito grande para todos quantos confiam nestas duas vidas preciosas que são a Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica. E foi por ordem de Jesus que estes dois aniversários fossem comemorados juntos, porque disse ele Jesus, que a Igreja Apostólica nasceu dela, nasceu da Santa Vó Rosa. Porque entendam os irmãos que para existir uma igreja, existir um povo, ou que Jesus restaurasse a sua verdadeira igreja, que a sua verdadeira igreja voltasse a surgir nesta terra, porque antes ela já havia surgido, começou com Jesus e os seus apóstolos, a Igreja Apostólica do passado, Igreja dos Santos Apóstolos. Mas entendam os irmãos que aquela igreja, a igreja primitiva, ela não contou com, vamos dizer assim, não chegou ao ponto de triunfar, de ser a igreja vencedora, porque conforme todos sabem, que com o passar dos tempos, e principalmente depois que Jesus voltou aos céus, depois que ele foi para os céus, depois do seu sacrifício, voltando novamente para o Pai, ficaram os santos apóstolos dirigindo a igreja deles, mas com o passar dos tempos, o pecado aos poucos foi se infiltrando no meio daquela igreja. E conforme os tempos foram se passando, mais o pecado foi penetrando naquela igreja, chegando ao ponto da mesma não poder continuar ou triunfar e ser a igreja vencedora. Aí está dito no livro do Apocalipse, que houve um silêncio no céu, quer dizer, um espaço de tempo sem Deus ter uma comunicação com a terra, sem haver uma perfeita ligação entre Deus e o homem. Então não havia, porque não tinha como Deus comunicar à terra. Porque antes tinha, através dos seus profetas, Deus comunicava aos homens por meio deles. E depois surgiu Jesus com seus apóstolos, e Jesus, podemos dizer, que era Deus, que dirigia a igreja em nome de Deus e falava com Deus. A igreja era inteiramente dirigida por Deus através de Jesus e dos seus apóstolos. Jesus voltando novamente para o Pai, conforme eu disse, e os apóstolos aos poucos foram perdendo a vida dos seus corpos e indo para o céu e tomando o seu galardão de apóstolos. Aí a igreja foi sendo diminuída cada vez mais, onde o pecado
penetrou naquela igreja e a mesma não pôde ser vencedora. Por isso que houve um espaço de tempo, um silêncio, sem Deus poder comunicar com o homem, com o ser humano. Mas, com a segunda vinda de Jesus a esta terra, ele pôde restaurar a sua verdadeira igreja. Mas para surgir uma igreja novamente, surgir novamente a sua igreja, precisaria ter alguém, precisaria Deus comunicar com este povo e com esta igreja. E por meio de quem? E precisaria ter alguém, um ser humano muito fiel, muito dedicado, muito justo, para dirigir a igreja em nome de Jesus. Mas surgiu no bairro do Tatuapé aquele movimento religioso, e Jesus aproveitou, porque viu que as intenções dos seus líderes eram boas. Daí pôde formar a quem dirigisse esta igreja no início. Nós sabemos que a Santa Vó Rosa já nasceu predestinada para ser uma santa vencedora, para ser uma santa poderosa e para cumprir-se nela a gloriosa promessa de Jesus ao respeito da formação e da vinda do outro Consolador. Predestinação quer dizer antes do destino, um destino antecipado. Então chama-se predestinação. Então ela já nasceu com os planos de Deus, já estavam concentrados nela. Quando ela nasceu, Santa Vó Rosa, já nasceu santa, e Deus já tinha planos belíssimos naquela menina que havia nascido no dia 10 de junho. E ela cresceu com estes dotes, com estes dons perfeitíssimos do Espírito de Deus. Nem ela sabia, e ninguém sabia, nem mesmo a sua família, ninguém notou nela nada, que ela tinha estes dons. E quando surgiu a Igreja Apostólica aqui na terra, formada por Jesus, junto com ela surgiu a Santa Vó Rosa. Então Jesus pôde usar a Santa Vó Rosa e falar com ela e passar para ela todos os recados de Deus, para ela dirigir um povo, dirigir a sua igreja. Conforme todos os irmãos sabem, que o ministério da Santa Vó Rosa, terreno, nesta igreja, foi apenas de 16 anos. Poderia ter se estendido mais, mas isto foi da vontade dela. Ela mesma pediu ao Pai, pediu a Jesus, que ela queria executar o seu ministério somente no Espírito. Mas, durante aqueles 16 anos, ela, à frente da igreja, desta igreja, como principal membro da direção da mesma, ela dirigia a igreja com ordem de Jesus e transmitia ao povo os recados dos céus. Entendam os irmãos que a Santa Vó Rosa já nasceu com estes dons perfeitíssimos, o dom de revelação, dom de profecia, dom de discernimento, dom de conhecer as necessidades das pessoas, o dom de conhecer as intenções das pessoas, o dom de saber tudo aquilo que a pessoa estava precisando e aquilo que a pessoa estava sentindo. Tudo isto ela sabia e muito mais. O dom de discernimento, de conhecer por dentro e por fora da pessoa.
e ela dirigia a igreja assim, com muita sabedoria dos céus, dirigindo um povo para o reino dos céus e preparando muitas almas para serem levadas aos céus, sendo cooperada e auxiliada pelos seus obreiros, pelos obreiros daquela época, os pastores, o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Vejam os irmãos que durante os 16 anos, a Santa Avó Rosa fez um trabalho extraordinário, porque foi aquela mulher destemida, que não tinha medo de nada, aquela mulher corajosa, aquela mulher muito sábia, que tinha uma sabedoria de Deus, uma sabedoria imensa, que era admirada por muitas pessoas, e todos admiravam a sua sabedoria, a sua bondade infinita, o seu amor pelo próximo, um amor profundo pelas criaturas, amor profundo por todas as pessoas, e procuravam ajudar a todos quantos estavam ao seu alcance. Tudo aquilo que estava ao seu alcance, ela fazia para as pessoas e ajudava as pessoas sem olhar a quem. Ajudava o seu próximo, porque tinha amor profundo no seu espírito, muito humilde. Aquela mulher humilde, aquela mulher simples, aquela mulher sincera, aquela mulher conselheira, que dava conselhos, que dava orientações sábias, e as suas orientações eram sábias porque eram de Deus, vindas dos céus. Aquela mulher corajosa, aquela mulher que era admirada por todas as pessoas, pelos seus vizinhos, porque era muito conhecida na região do bairro do Tatuapé, onde ela morou. Todo o tempo da sua vida foi ali, no bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo. Daí, nós como povo do Consolador, povo dela, povo da Santa Avó Rosa, Igreja Apostólica, termos um reconhecimento muito grande em nosso espírito, e nesta data gloriosa, a data do seu aniversário, prestarmos a ela a nossa mais sincera gratidão, o nosso louvor, adoração e agradecimento por tudo que ela vem fazendo por todos nós durante todos estes anos, e também um reconhecimento por estarmos nesta igreja, a Igreja Apostólica, que nasceu também nesta data de 10 de junho, e que este aniversário fosse comemorado junto com o aniversário dela, Santa Avó Rosa, o aniversário da igreja fosse comemorado junto com o aniversário da Santa Avó Rosa. Por isto que nesta data, a Igreja Apostólica toda comemora, ou iremos comemorar, esta data. Muitas de nossas congregações, nosso povo, se comemora esta data a partir de amanhã, domingo. Outras congregações no próprio dia 10, na quarta-feira, outras na quinta-feira, no dia em que tem reunião na sua congregação. Mas entendam os irmãos que isto deve de ser feito com muito amor, mesmo muitos dos irmãos que não podendo estar na sua congregação, mas prestem o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração na sua própria casa, aonde estiver. Lembrem-se da data de 10 de junho, lembrem-se deste aniversário, desta festa importantíssima, lembrem-se que nos céus, uma festa muito grande estará sendo comemorada
neste dia, nesta data de 10 de junho. E para nós apostólicos é de muita alegria, é de muita satisfação de estarmos lembrando destas datas, destes dois aniversários, desta data, destes dois aniversários importantíssimos para a humanidade. Não vou dizer somente para nós apostólicos, porque a Santa Avó Rosa tem ajudado muita gente, mesmo que não sendo desta igreja, mas que tem confiado nela. Muitas pessoas, às vezes parentes de irmãos desta igreja, mesmo não sendo frequentadores de nossas reuniões, mas tem um respeito muito grande pela Santa Avó Rosa, tem até mesmo muita confiança nela, na obra desta igreja e no Santo Irmão Aldo também, que é o nosso santo pastor que dirige o rebanho do Senhor Jesus. Então ela tem abençoado a muitos, mesmo não sendo desta igreja, desde que confia nela, com sinceridade de coração. E haver, por parte de todos os irmãos, de todos nós, um grande reconhecimento de tudo aquilo que ela tem feito em nossa vida, de grandes bênçãos para o nosso viver, para o nosso trabalho, nas resoluções dos nossos problemas, na cura das nossas enfermidades, das nossas dores, no alívio das mesmas, dando-nos sabedoria para compreender o seu amor e nos dando forças para vencermos as tentações e o pecado que existem neste mundo, e também nos dando sabedoria para crermos e sermos firmes, perseverantes neste santo caminho, firmes nesta igreja e praticarmos tudo quanto ela, Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, tem nos ensinado, de termos esta força e esta sabedoria para praticarmos a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja Apostólica. Então tudo isto é pelo poder dela, poder do céu, porque se não fosse o poder da Santa Avó Rosa nesta igreja, nós apostólicos jamais conseguiríamos sermos firmes na disciplina apostólica, de conservarmos e praticarmos esta disciplina na nossa vida. Então sabemos que é pelo poder dela, poder dos céus, e ela tem feito muitos milagres extraordinários, milagres importantíssimos, e usando para isto muitas e muitas vezes o nosso Santo Irmão Aldo, porque ela deu grande poder para ele, em nome de Jesus e de Deus o nosso Pai, para ele, Santo Irmão Aldo, realizar também milagres, curas importantíssimas na vida de todos quantos passarem a crer nele ou que confiam nele com todo o amor do seu coração. Portanto, prezados e amados irmãos, comemorem esta data, estes dois aniversários, com muita alegria em seus corações, e nós iremos comemorar com muita alegria em nossa alma, e de sabermos que ela, Santa Avó, com Jesus, com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, muito alegrarão com a nossa boa intenção de vivermos para eles e de lembrarmos com sinceridade do aniversário dela, da data do nascimento dela e da data do surgimento da Igreja Apostólica na Terra, a data do aniversário da nossa Santa Igreja Apostólica, 66 anos de existência, Igreja
do Consolador, Igreja da Santa Avó Rosa. Por isto é um privilégio muito grande estarmos aqui numa igreja que sabemos que realmente é dos céus, a igreja que nasceu dos céus. E se ela nasceu dos céus, para os céus ela deve voltar. Ela nasceu dos céus. E a nossa esperança é que esta igreja apostólica para os céus, ela retornará. Principalmente todos aqueles que ficarem fiéis neste santo caminho. Que não, chegando ao ponto de se desviarem para o mundo pecador, mas ficar somente nesta igreja e neste santo caminho, firmemente e praticando tudo aquilo que é ensinado nesta igreja pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, ficando firmes, tenha certeza que um dia, quando findar a vida do seu corpo, o seu espírito, o nosso espírito, iremos todos para Deus, para os céus, morar definitivamente na glória do reino celestial. Portanto, irmãos, comemorem esta data com muita alegria em seus corações e que assim todos alegrarão muito a Santa Avó Rosa e ela estará sempre ao seu lado, ao nosso lado e ao nosso viver para nos abençoar e nos ajudar em todos os momentos da nossa vida.